12 de março de 1947. Via Abetone Inferiore, número 4, uma pequena vila agrícola chamada Maranello, no norte da Itália, ainda coberta pela poeira e pelo trauma da Segunda Guerra Mundial. Naquele dia, um portão de ferro se abriu e um carro saiu. Não era apenas um carro, era o 125S, o primeiro a ostentar o emblema de um cavalo empinado sobre um fundo amarelo. Ao volante não estava um piloto de testes, mas o próprio homem que sacrificou tudo para chegar ali, Enzo Ferrari. O som do motor V12 de 1,5 litro ecoou pelas ruas estreitas, assustando os camponeses que ainda viviam do cultivo de uvas e cereais. Para eles, era apenas um barulho ensurdecedor. Para Enzo, era o primeiro capítulo de uma vingança que duraria o resto de sua vida. O que o mundo nunca entendeu totalmente, e o que muitos proprietários de Ferrari hoje fingem ignorar, é que Enzo Ferrari nunca quis ser um fabricante de automóveis. Ele odiava a ideia de produzir em massa. Ele desprezava a logística de vendas. Para Enzo, a fábrica de Maranello não foi construída para criar carros de luxo para os ricos. Ela foi construída como uma fonte de financiamento para sua única e verdadeira divindade, a velocidade nas pistas. Enzo Ferrari nasceu em 1898, sob uma nevasca tão densa que seu pai não pôde registrar seu nascimento por 2 dias. Ele cresceu sob o teto de uma oficina metalúrgica logo abaixo de seu quarto, dormindo ao som do metal sendo martelado. O aço estava em seu DNA antes mesmo de ele aprender a ler. Em 1916, o destino o golpeou. Seu pai e seu irmão morreram de gripe em uma única semana. Enzo foi para a guerra, sobreviveu a uma pleurisia quase fatal e, em 1918, encontrou-se sozinho no mundo, com os sapatos furados e uma carta de recomendação que não valia o papel em que foi escrita. Ele caminhou até a sede da Fiat em Turim e pediu um emprego. O diretor de recursos humanos o olhou com desdém e disse: "Não contratamos pessoas sem qualificação, vá embora." Enzo sentou-se num banco de parque na Piazza Castello, chorou até as lágrimas secarem e fez um juramento. Ele construiria algo que a Fiat jamais poderia ignorar. A Ferrari não nasceu de um sonho de riqueza, nasceu de uma rejeição humilhante. A fábrica em Maranello, que hoje é vista como um paraíso tecnológico, começou como um refúgio de guerra. Enzo mudou sua pequena operação de Modena para Maranello em 1943, porque a lei exigia que as indústrias saíssem dos centros urbanos para evitar bombardeios aliados, enquanto as outras fábricas italianas produziam munições e caminhões militares. Enzo estava lá, escondido, desenhando motores V12. Por que um V12? Porque era complexo, porque era caro, porque era a engenharia em seu estado mais puro e menos eficiente para o uso diário. Era uma declaração de guerra ao senso comum. Quando a guerra terminou, Maranello era uma ferida aberta. Mas Enzo tinha uma clareza que beirava a psicopatia. Ele não queria construir uma linha de montagem inspirada em Henry Ford. Ele queria um ateliê de artesãos. Em Maranello, não se falava em unidades por hora, falava-se em ajuste. Cada motor que saía daquela oficina inicial era montado por um único homem, do início ao fim. Se o metal não estava perfeito, ele era fundido novamente. Não havia manuais de instrução. Havia apenas o ouvido treinado dos mecânicos que entendiam o humor de cada motor. Mas havia um problema brutal. Correr custava dinheiro. Pneus, combustível, salários de pilotos, viagens. A escuderia estava drenando os poucos recursos que Enzo possuía. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria o capitalismo para sempre. Ele decidiu vender o que ele mais amava para pessoas que ele, secretamente, desprezava. Ele começou a fabricar carros de rua. Contudo, ele não os vendia como a Ford ou a Chevrolet. Ele criou o conceito de cliente-vítima. Se você quisesse comprar uma Ferrari nos anos 50, você não ia a uma concessionária com ar-condicionado. Você viajava até Maranello. Você esperava do lado de fora do portão de ferro, e se tivesse sorte era convidado para o escritório sombrio de Enzo, onde ele, sempre de óculos escuros, o avaliava. Ele não perguntava qual cor você queria. Ele decidia se você era digno de possuir uma de suas máquinas. Enzo dizia abertamente: "Eu não vendo carros, eu vendo motores. O resto do carro eu dou de graça, porque ele é necessário para segurar as rodas." Para ele, o conforto era uma fraqueza. Se o rádio não funcionava ou se a cabine era quente demais,
Enzo respondia: ligue o motor e ouça a música, esse é o único entretenimento que você precisa. Essa filosofia criou um abismo entre Maranello e o resto da indústria automobilística. Enquanto o mundo buscava a democratização do automóvel, a Ferrari buscava a divinização da máquina. A fábrica tornou-se uma fronteira sagrada. De um lado, o asfalto da pista de testes de Fiorano, onde apenas a perfeição mecânica importava. Do outro, a oficina de produção, onde o lucro era gerado apenas para ser imediatamente queimado na pista. Enzo Ferrari nunca se importou com o balanço financeiro no sentido tradicional. Ele não queria acumular riqueza, ele queria acumular vitórias. Se a Ferrari vendesse 1000 carros e ganhasse o campeonato, o ano era um sucesso. Se vendesse 10.000 carros e perdesse na pista, Enzo considerava um fracasso catastrófico. Esse desdém pelo mercado comercial é o que criou o mito da exclusividade. As pessoas não queriam a Ferrari pelo seu conforto. Elas a queriam porque o homem que a criou não queria vendê-la a elas. Até hoje, o espírito de Maranello é assombrado por essa tensão. O rugido que sai daqueles portões não é o som de uma empresa que busca satisfazer o consumidor. É o som de uma resistência contra a mediocridade, contra a produção em massa e contra a ideia de que o cliente tem sempre razão. Em Maranello, o metal tem alma, o óleo é sangue, e o lucro é apenas o combustível para manter o sonho de um homem vivo. Como essa teimosia transformou uma pequena oficina cercada por fazendas na marca mais poderosa do planeta, como Enzo conseguiu convencer reis, astros de Hollywood e capitães de indústria a implorarem pelo direito de gastar fortunas em carros que eram muitas vezes impossíveis de dirigir no trânsito comum, a resposta está na estratégia da escassez. Uma regra que a Ferrari escreveu com sangue e fumaça e que continua a ditar quem pode e quem jamais poderá ostentar o cavalo empinado na garagem. Se você entrasse na fábrica de Maranello em 1952, o cheiro não seria de couro novo ou de cera de polimento. O cheiro era de areia úmida, óleo queimado e metal derretido. O coração da Ferrari não era uma linha de montagem, era a fundição. Enquanto a Fiat e a Ford compravam seus blocos de motor de fornecedores externos para economizar centavos, Enzo Ferrari insistia em fundir o seu próprio metal dentro de casa. Ele queria controlar a alquimia. Ele queria que cada grama de alumínio que compunha seus V12 tivesse o DNA de Maranello desde o estado líquido. Os homens que trabalhavam naquela fundição eram conhecidos como os discípulos do fogo. Eles não usavam jalecos brancos ou luvas cirúrgicas. Eles trabalhavam em um calor infernal, movendo cadinhos de metal incandescente com uma precisão que faria um neurocirurgião hesitar. Por quê? Porque Enzo acreditava que o motor era a alma do carro, e a alma não pode ser terceirizada. Se houvesse uma bolha de ar microscópica no bloco do motor, a peça era destruída e fundida novamente. Não importava o custo, não importava o atraso. Em Maranello, o tempo não era medido por relógios de ponto, mas pela busca da perfeição absoluta. Mas em meados dos anos 50, a fábrica começou a sentir uma pressão diferente. Não era a pressão dos competidores, mas a pressão da tragédia pessoal. Enzo tinha um filho, Alfredo, conhecido carinhosamente como Dino. Dino não era apenas o herdeiro do império, ele era a esperança de Enzo de que a Ferrari pudesse se tornar algo mais do que uma oficina de poigas. Dino era um engenheiro brilhante por direito próprio. Ele passava horas no chão da fábrica discutindo com os mecânicos sobre a eficiência dos motores V6, convencendo seu pai de que o futuro da Ferrari não estava apenas nos gigantescos V12, mas em motores menores, mais ágeis e técnicos. Dino Ferrari estava morrendo. A distrofia muscular estava consumindo o corpo do jovem herdeiro enquanto ele ainda trabalhava nos desenhos do que viria a ser o motor de corrida mais inovador da empresa. Diz a lenda que Enzo passava as noites ao lado da cama do filho e as manhãs no chão da fábrica, gritando com os engenheiros para terminarem o projeto antes que o tempo de Dino acabasse. Quando Dino morreu, em 1956, aos 24 anos, uma parte de Maranello morreu com ele. Enzo Ferrari nunca mais foi o mesmo. Ele passou a usar óculos escuros constantemente, mesmo dentro de prédios escuros, como se quisesse esconder sua dor do mundo. Ele raramente saía de Maranello. A fábrica tornou-se seu claustro, seu mosteiro.
Ele começou a ver cada carro que saía dos portões como um tributo ao filho perdido. A marca Dino foi criada para os carros que não carregavam o V12, uma forma de manter o nome do filho vivo no metal. Nesta época, a hierarquia dentro da fábrica era absoluta e cruel. Enzo, agora chamado de Il Commendatore, governava através do medo e da lealdade. Ele colocava seus engenheiros uns contra os outros. Se dois projetistas tinham ideias diferentes, Enzo os forçava a competir até que um deles pedisse demissão ou provasse estar certo no cronômetro. Ele acreditava que o conflito gerava excelência. Um homem que não está sob pressão, ele dizia, é um homem que não está pensando. Enquanto isso, a demanda pelos carros de rua da Ferrari estava explodindo. Estrelas de cinema como James Dean e Roberto Rossellini batiam à porta de Maranello. O mundo queria o glamour da Ferrari, mas a fábrica se recusava a mudar seu ritmo. Enquanto a Jaguar ou a Mercedes estavam automatizando partes de sua produção, em Maranello os painéis da carroceria ainda eram moldados, batendo martelos de madeira contra chapas de alumínio sobre sacos de areia. Cada curva de uma Ferrari 250 GTO não era o resultado de uma prensa hidráulica, mas da intuição de um artesão que sabia exatamente onde o metal cederia. Isso criava um gargalo financeiro bizarro. A Ferrari tinha os clientes mais ricos do mundo implorando por carros, mas a fábrica produzia apenas algumas centenas por ano. Por quê? Porque Enzo se recusava a diluir o processo. Ele via a expansão como uma ameaça à alma da empresa. Para ele, se qualquer pessoa pudesse comprar uma Ferrari, então ninguém realmente a desejaria. Foi aqui que nasceu a estratégia do convite. Enzo percebeu que, ao dizer não a um milionário, ele aumentava o valor da marca mais do que qualquer campanha publicitária poderia fazer. Ele começou a selecionar quem poderia comprar seus carros mais exclusivos. Se você tratasse mal um mecânico da Ferrari, ou se vendesse seu carro para obter lucro rápido, Enzo o colocava em uma lista negra. Você podia ter todo o dinheiro do mundo, mas em Maranello, o dinheiro era a linguagem mais baixa. A linguagem mais alta era a paixão e o respeito pela máquina. No final dos anos 50, a Ferrari 250 Testarossa e a 250 GT dominavam as pistas e as ruas. Maranello era o centro do universo automobilístico, mas a glória tinha um custo. Os pilotos da Ferrari estavam morrendo em um ritmo alarmante. A imprensa italiana começou a chamar Enzo de Saturno, o deus que devora seus próprios filhos. A fábrica, que deveria ser um lugar de celebração, estava frequentemente envolta em luto. Enzo Ferrari estava preso em um ciclo vicioso. Ele precisava ganhar corridas para honrar Dino e manter o mito vivo, mas para ganhar corridas ele precisava de pilotos que se arriscassem ao extremo e de carros de rua que financiassem a carnificina tecnológica. A fronteira sagrada entre a pista e a fábrica estava se tornando borrada pelo sangue. Maranello não era mais apenas uma empresa, era uma entidade teológica onde o sacrifício era exigido em troca da imortalidade mecânica. E enquanto o resto da Itália mergulhava no milagre econômico dos anos 60, Enzo Ferrari permanecia dentro de seus portões cinzas, observando o fogo da fundição e planejando como manter sua independência em um mundo que estava começando a exigir que ele se tornasse finalmente um industrial comum. Mas Enzo não era um industrial, ele era um guardião, e o próximo desafio viria de onde ele menos esperava, de um fabricante de tratores que ousou criticar a embreagem de sua obra-prima. No início dos anos 60, Maranello não era apenas uma fábrica, era um ninho de escorpiões envolto em veludo vermelho. A atmosfera nos corredores de tijolos aparentes era elétrica, mas não de entusiasmo, e sim de medo. Enzo Ferrari havia aperfeiçoado uma técnica de gestão brutal, a tensão criativa. Ele raramente elogiava. Em vez disso, semeava a discórdia entre seus chefes de departamento, acreditando que homens que se odiavam trabalhariam o dobro para provar que o outro estava errado. Mas em 1961, essa pressão interna atingiu o ponto de ruptura, e o vidro do império de Enzo começou a estilhaçar por dentro. Tudo começou com uma mulher. Laura Ferrari, esposa de Enzo, era uma figura onipresente e sombria na fábrica. Após a morte de Dino, ela se tornou os olhos e ouvidos de Enzo no chão de fábrica, interferindo em decisões técnicas e humilhando engenheiros veteranos na frente de seus subordinados. Para os homens que haviam dedicado suas vidas ao cavalo empinado, aquilo era insuportável.
Eles eram artesãos do aço, não servos de uma corte real. Em uma noite de novembro de linha 1961, o impensável aconteceu. 8 dos principais diretores e engenheiros da Ferrari, as mentes que haviam construído a glória da marca, entregaram uma carta conjunta a Enzo. Eles exigiam que Laura fosse afastada da gestão. Eles queriam profissionalismo, não nepotismo emocional. A resposta de Enzo foi curta, fria e definitiva. Vão embora, todos vocês. Em uma única noite, Maranello perdeu seu diretor técnico, seu diretor de vendas e seu projetista-chefe. A Ferrari estava acéfala. A imprensa italiana previu o fim. Os concorrentes riram. Enzo Ferrari estava sozinho em seu escritório escuro, cercado por fotos de seu filho morto e troféus de corridas passadas, enquanto o mundo esperava que ele declarasse falência. Mas Enzo não era um homem de rendição. Ele era um homem de retaliação. Ele fez algo que ninguém esperava. Ele caminhou até o departamento de design e apontou para um jovem engenheiro de apenas 26 anos, chamado Mauro Forghieri. Agora você é o chefe de tudo, disse Enzo. Forghieri nunca havia projetado um carro completo na vida. Ele era um recruta em um exército de generais desertores. Mas Enzo sabia algo que os outros não sabiam. A juventude não tem medo do impossível, e Forghieri tinha uma dívida de sado-lealdade com o Commendatore. Enquanto Forghieri tentava organizar as peças do quebra-cabeça técnico, um segundo golpe atingiu a fábrica, desta vez vindo de fora. Um cliente fiel, um homem que havia feito fortuna fabricando tratores, pediu uma audiência com Enzo. Seu nome era Ferruccio Lamborghini. Ele veio reclamar da embreagem de sua Ferrari 250 GT, dizendo que ela quebrava constantemente e que as peças eram de baixa qualidade. Enzo o recebeu com o desprezo que reservava aos novos ricos. Ele olhou para Lamborghini e disse a frase que mudaria a história do automóvel. O problema não é o carro, Lamborghini. O problema é o motorista, que só sabe dirigir tratores e não sabe lidar com uma Ferrari. Vá cuidar dos seus campos e me deixe em paz. Lamborghini saiu de Maranello furioso, jurando que construiria um carro que faria Enzo parecer um amador. Pela primeira vez, a arrogância de Maranello havia criado um monstro. Agora Enzo tinha que lutar em duas frentes, contra a deserção interna e contra o nascimento de um rival vizinho. A fábrica entrou em estado de sítio. As luzes de Maranello não se apagavam. Forghieri e sua equipe de jovens trabalhavam 20 horas por dia, dormindo em cima de rolos de papel de projeto. Eles estavam finalizando um projeto que os desertores haviam deixado pela metade, o projeto 179. O resultado desse caos foi a 250 GTO. Para entender a 250 GTO, você precisa entender que ela não foi projetada em um túnel de vento ou por um computador. Ela foi esculpida pela intuição e pelo desespero. Quando o carro foi apresentado em 1962, ele era uma anomalia. Longo, baixo, com 3 entradas de ar no bico que pareciam as narinas de um predador. O motor era o lendário V12 Colombo de 3 litros, mas afinado até o limite da explosão. A 250 GTO foi o ápice da filosofia de Maranello. Um carro que era bonito o suficiente para ser exposto no Louvre, mas violento o suficiente para destruir qualquer competidor. Em Le Mans, Enzo produziu apenas 36 unidades. Por quê? Porque ele precisava homologar o carro para as pistas e queria garantir que cada comprador fosse um aliado pessoal da marca. Ele mesmo escolhia quem poderia comprar uma GTO. Se você não fosse um piloto talentoso ou um colecionador leal, seu dinheiro não valia nada em Maranello. A GTO salvou a Ferrari. Ela dominou o campeonato mundial de marcas por 3 anos consecutivos. Ela provou que a fábrica podia sobreviver sem seus veteranos, contanto que o espírito do lugar permanecesse intacto sob o comando de ferro de Enzo. Mas esse sucesso veio com uma lição amarga que Enzo começava a processar. O custo de manter Maranello independente estava subindo de forma exponencial. A fábrica estava se tornando um museu vivo de técnicas artesanais em um mundo que estava descobrindo a automação. Cada GTO era um prejuízo financeiro disfarçado de vitória técnica, pois o custo de produção superava em muito o preço de venda, que Enzo mantinha artificialmente baixo para atrair os cavaleiros das pistas. A Ferrari era rica em prestígio, mas pobre em liquidez.
Enzo olhava para os portões da fábrica e via o futuro chegando. Ele via a Ford na América e a Porsche na Alemanha, começando a usar orçamentos que ele não podia imaginar. Ele sabia que, para salvar o Templo de Maranello, ele teria que fazer um pacto com o diabo, ou melhor, com o mesmo gigante que o havia rejeitado em 1918. O Bloco 3 encerra com a Ferrari no auge de sua beleza estética com a GTO, mas à beira de uma crise financeira que forçaria Enzo a negociar a alma da empresa. A fronteira sagrada estava prestes a ser invadida por advogados e contadores, e a fábrica de Maranello nunca mais seria o reino privado de um único homem. Maio de 1963. O silêncio habitual das manhãs em Maranello foi quebrado não pelo som de um motor V12, mas pelo bater seco de portas de sedãs pretos. Um grupo de homens de terno cinza, carregando pastas de couro legítimo e exalando o cheiro de cigarros americanos e loção pós-barba cara, caminhou em direção aos portões de tijolos vermelhos da Via Abetone Inferiore. Eles vinham de Dearborn, Michigan. Eles vinham em nome de Henry Ford II, o neto do homem que colocou o mundo sobre rodas. Eles vinham com um cheque em branco e a arrogância de quem acredita que tudo, até o sangue e a alma, tem um preço em dólares. Dentro da fábrica a atmosfera era de funeral. Os mecânicos com as mãos manchadas de graxa e os olhos cansados de noites mal dormidas, ajustando carburadores, observavam os americanos passarem como se fossem invasores de outro planeta. Para a Ford, a Ferrari era um ativo estratégico, uma ferramenta de marketing para rejuvenescer uma marca que vendia sedãs chatos para famílias de subúrbio. Para os homens de Maranello, a Ford era o inimigo da arte, era a personificação da linha de montagem fria, onde o cronômetro era o rei e a paixão era um erro estatístico. Enzo Ferrari os esperava em seu escritório, na penumbra. Ele sabia que as finanças da Ferrari estavam em estado crítico. O custo de vencer em Le Mans e na Fórmula 1 havia devorado as reservas da empresa. Ele precisava de Detroit, mas Henry Ford II precisava de algo que o dinheiro não costuma comprar: prestígio. As negociações duraram 22 dias. Os advogados da Ford auditaram cada centímetro da fábrica. Eles ficaram horrorizados. Eles viram ferramentas que pareciam pertencer ao século XIX. Viram uma contabilidade que parecia escrita em guardanapos de restaurante. Viram uma fundição onde os homens trabalhavam sem equipamentos de segurança modernos, guiados apenas pela intuição do fogo. Isso não é uma fábrica, disse um executivo da Ford. É um anacronismo perigoso. Mas quando eles olhavam para os carros terminados sob a luz do sol, eles não conseguiam explicar como aquela bagunça italiana produzia as máquinas mais rápidas e belas da Terra. O contrato final tinha centenas de páginas. A Ford compraria a Ferrari por 16 milhões de dólares. Uma fortuna na época. Enzo teria segurança financeira para o resto da vida. Mas na manhã da assinatura, Enzo Ferrari, sentado à sua mesa com sua caneta de tinta roxa, a única cor que ele usava em memória do pai, parou na página 17. O parágrafo 17 dizia que a Ford teria o controle final sobre o orçamento e as decisões da escuderia Ferrari nas pistas. Se a Ford decidisse que não era lucrativo correr em Le Mans naquele ano, a Ferrari não correria. O silêncio no escritório tornou-se insuportável. Enzo olhou para os executivos americanos. Ele não viu parceiros, ele viu carcereiros. Ele percebeu que, se assinasse aquele papel, a fábrica de Maranello se tornaria apenas mais uma divisão da Ford, como a Lincoln ou a Mercury. O altar de alumínio onde ele sacrificou seu filho e sua juventude seria governado por contadores em Michigan que nunca haviam sentido o cheiro de óleo de rícino. Enzo Ferrari levantou-se. Ele soltou um palavrão em dialeto modenês que os tradutores hesitaram em repetir. Ele olhou para o principal negociador da Ford e disse: "Minha honra não está à venda. Voltem para Dearborn e digam ao seu mestre que ele pode construir quantos carros quiser, mas ele nunca será o dono de Maranello." Os americanos saíram furiosos. Henry Ford II, ao receber a notícia, explodiu em uma raiva que entrou para a da história industrial. "Se ele não quer meu dinheiro", gritou Ford, "eu vou gastar cada centavo que tenho para esmagá-lo onde mais dói, na pista de corrida." Assim começou a maior mobilização industrial da história de Maranello. Enzo sabia que havia provocado um gigante adormecido.
A Ford tinha recursos infinitos, a Ferrari tinha apenas seus muros e seus homens. A fábrica entrou em regime de guerra. Enzo convocou Forghieri e seus mecânicos e deu uma ordem simples. Eles virão com aviões, computadores e exércitos. Nós responderemos com o que temos aqui dentro: inteligência e fúria. A partir de 1964, a fábrica de Maranello transformou-se, não para se tornar mais parecida com a Ford, mas para se tornar a antítese dela. Enquanto a Ford criava o GT40 em laboratórios de alta tecnologia na Inglaterra e nos Estados Unidos, a Ferrari refinava a série P, protótipos de corrida que eram a evolução máxima do que um artesão poderia fazer. Os mecânicos de Maranello trabalhavam em turnos de 18 horas. O próprio Enzo dormia em um pequeno quarto dentro da fábrica para ouvir o som dos testes noturnos no dinamômetro. Se o som não estivesse perfeito, ele descia de pijama e exigia que o motor fosse desmontado ali mesmo. Havia uma mística de resistência. Eles sabiam que eram Davi contra Golias. Cada vez que um protótipo Ferrari P3 ou P4 era terminado, os trabalhadores se reuniam ao redor do carro como se fosse um tótem sagrado. Eles assinavam seus nomes em partes escondidas do chassi, embaixo do painel, dentro das portas. Eles não estavam apenas construindo um carro, estavam enviando um pedaço de Maranello para a batalha. A guerra atingiu seu ápice em 1966 e 1967. A Ford finalmente venceu em Le Mans em 1966 com uma demonstração brutal de força bruta e superioridade numérica, colocando 3 carros no pódio. Foi uma humilhação pública para Enzo. A imprensa mundial decretou o fim da era romântica de Maranello. Diziam que a oficina de fundo de quintal da Itália não podia competir com a era espacial americana. Mas em 1967, a resposta veio de dentro dos portões sagrados. A Ferrari produziu a 330 P4, considerada por muitos como o carro de corrida mais bonito e sofisticado já construído. Na corrida de 24 horas de Daytona, em solo americano, a Ferrari deu o troco. 3 Ferraris cruzaram a linha de chegada juntas, em formação, humilhando a Ford em sua própria casa. Aquela vitória em Daytona não foi apenas um resultado esportivo, foi a prova de que a filosofia de Maranello, a ideia de que a paixão e a intuição de um grupo pequeno de homens dedicados podem vencer a burocracia de uma corporação multibilionária, ainda era válida. No entanto, o esforço para vencer a Ford quase quebrou a Ferrari definitivamente. Enzo percebeu que a fronteira sagrada entre a fábrica e o mundo externo estava desmoronando sob o peso dos custos. Ele havia vencido a batalha do orgulho, mas estava perdendo a guerra da sobrevivência. No final da década de 60, a fábrica de Maranello estava exausta. Os homens estavam velhos, as máquinas estavam desgastadas e o dinheiro havia acabado. O bloco 4 termina com Enzo Ferrari olhando para os portões da Fiat. Ele havia recusado a Ford porque eles queriam sua alma. Agora ele teria que negociar com a Fiat, mas desta vez como um herói nacional que defendeu a honra da Itália. O pacto que estava por vir mudaria a fábrica para sempre, introduzindo a produção moderna sem apagar o fogo da fundição original. Mas a pergunta pairava no ar. Maranello conseguiria manter seu misticismo agora que fazia parte de um conglomerado industrial? Junho de 1969. O calor na planície padana era sufocante, mas dentro do escritório da via Abetone Inferiore, o ar parecia congelado. Enzo Ferrari, o homem que havia humilhado Henry Ford II e desafiado as leis da economia, estava sentado à frente de outro gigante italiano, Gianni Agnelli, o herdeiro da Fiat. Agnelli era a personificação do novo dinheiro europeu, elegante e cosmopolita, o rei da Itália. Enzo era a personificação da velha guarda, rústico, obstinado, o Papa de Maranello. O acordo foi selado não com advogados gritando, mas com um aperto de mão que ecoou pelos corredores da fábrica como um trovão. A Fiat compraria 50% da Ferrari, mas havia uma cláusula sagrada, um tratado de latrão mecânico. A Fiat cuidaria da produção comercial, do balanço financeiro e da burocracia, enquanto Enzo manteria o controle absoluto, ditatorial e vitalício sobre a escuderia. A fábrica de Maranello estava sendo dividida em 2 almas, sob o mesmo teto. Para os operários, aquele dia foi um divisor de águas. De um lado dos portões, o dinheiro de Turim começou a fluir.
Novas máquinas de precisão chegaram. A iluminação das oficinas melhorou. O fluxo de peças tornou-se mais lógico. Pela primeira vez na história, Maranello começou a se parecer com uma indústria moderna e menos com uma oficina renascentista de fundo de quintal. Mas, no centro de tudo, permanecia o Reparto Corse, o departamento de corridas, onde nada mudou. Lá o tempo continuava sendo medido em milésimos de segundo e o dinheiro da Fiat era apenas combustível para ser queimado em busca da glória. Enzo Ferrari, agora em seus 70 anos, tornou-se uma sombra onipresente na fábrica. Ele raramente saía dos limites de Maranello. Ele morava em um pequeno apartamento dentro do complexo industrial e seu escritório tinha uma janela estratégica que dava para o pátio central. Ele observava cada carro que saía da linha de montagem. Ele conhecia o som de cada motor. Se um mecânico acelerasse demais um protótipo frio, Enzo abria a janela e gritava insultos que faziam o homem tremer. Ele não era mais apenas o dono, ele era o espírito guardião do lugar. Mas o mundo estava mudando lá fora, e a fábrica precisava responder. A Lamborghini, a rival que nascera de um insulto, havia lançado o Miura, um carro com motor central que fez as Ferraris de motor frontal parecerem carruagens do século passado. Dentro de Maranello, a tensão era palpável. Os jovens engenheiros liderados por Mauro Forghieri imploravam a Enzo para colocar o motor atrás do motorista. A resposta de Enzo entrou para a mitologia da marca. O cavalo puxa a carroça, ele não a empurra. Para ele, a estabilidade e a nobreza de um V12 frontal eram inegociáveis. Ele via o motor central como algo perigoso, indomável para seus clientes playboys. Mas em 1973, a resistência de Enzo finalmente quebrou sob o peso da necessidade técnica. A fábrica começou a produzir a 365 GT4 Berlinetta Boxer, a primeira Ferrari de rua com motor central traseiro de 12 cilindros. A produção da Berlinetta Boxer foi um choque cultural em Maranello. O chassi era mais complexo. O sistema de resfriamento exigia novas tubulações de precisão. Os artesãos que moldavam o alumínio tiveram que aprender novas curvas, formas que desafiavam a aerodinâmica tradicional. A fábrica fervia com a nova energia. O som dos testes noturnos mudou. O rugido vinha de outra parte do chassi, mais agudo, mais urgente. Ao mesmo tempo, Maranello lançou a 308 GTB, o carro que definiria a silhueta da Ferrari para uma geração. Com seu motor V8, a 308 permitiu que a fábrica aumentasse o volume de produção sem sacrificar a aura de exclusividade. Pela primeira vez, Maranello estava ganhando dinheiro de verdade. As filas de espera para comprar uma Ferrari estendiam-se por anos, e Enzo, fiel à sua estratégia, continuava a recusar clientes. Conta-se que um famoso cheque árabe enviou um emissário a Maranello com uma maleta cheia de dólares, exigindo levar uma 308 imediatamente. O emissário foi barrado no portão de ferro cinza. Quando ele tentou subornar o segurança, Enzo foi informado. Ele mandou dizer ao cheque: seu dinheiro pode comprar o petróleo do mundo, mas em Maranello, ele não compra um minuto da nossa história. Entre na fila como todos os outros ou vá comprar um Mercedes. Essa era a essência da fábrica nos anos 70. Era um lugar de orgulho ferrenho. Os operários sentiam que não trabalhavam para uma empresa de carros, mas para uma causa nacional. Eles viam os jatos particulares pousarem no pequeno aeroporto próximo, trazendo reis, atores e ditadores que vinham a Maranello como peregrinos vêm ao Vaticano. Eles entravam humildes, esperando que o velho homem de óculos escuros lhes concedesse a graça de possuir uma máquina vermelha. Mas por trás do glamour, a fábrica enfrentava anos sombrios na Itália. O terrorismo das Brigadas Vermelhas e as greves sindicais constantes assolavam o país. Maranello não foi imune. Houve momentos em que a produção parou por semanas. Enzo Ferrari, em seu isolamento, via aquilo como uma traição. Ele não entendia o conceito de luta de classes. Para ele, todos eram soldados no exército da Ferrari. Ele descia ao chão de fábrica e conversava com os líderes sindicais, não como um CEO, mas como um pai severo. Se vocês destruírem esta fábrica, dizia ele, vocês não estarão ferindo o capital, estarão matando o único lugar no mundo onde o trabalho de vocês é arte.
Essa conexão mística entre o criador e os trabalhadores manteve a Ferrari viva, enquanto outras marcas históricas italianas desapareciam ou se tornavam meras subsidiárias sem alma. A Fiat injetava o dinheiro, mas Maranello continuava a respirar o oxigênio de Enzo. Contudo, a maior criação de Enzo nos anos 70 não foi um carro de metal, mas um circuito de asfalto. A pista de Fiorano, construída logo ao lado da fábrica. Fiorano era o laboratório definitivo. Cada curva era projetada para testar uma fraqueza específica do carro. Enzo podia ouvir os testes de seu escritório. Ele não precisava de telemetria de computador. Ele sabia se um protótipo estava bom apenas pela frequência do som que rebatia nos muros da fábrica. O bloco 5 termina com Maranello, consolidada como o centro de um império que mesclava o pragmatismo da Fiat com a loucura de Enzo. A fábrica era agora uma potência comercial, mas o velho homem sentia que o fim estava próximo. Ele estava ficando cansado, seus amigos estavam morrendo, e ele sabia que precisava de um ato final, uma última obra-prima que lembrasse ao mundo, e especialmente aos alemães e americanos, que, quando se tratava de paixão pura, Maranello não tinha iguais. O palco estava montado para o nascimento do carro definitivo, aquele que seria o testamento de Enzo Ferrari. Meados da década de 1980, o sol estava se pondo sobre o império de Enzo Ferrari, mas dentro dos portões de Maranello, o calor era mais intenso do que nunca. Enzo estava com quase 90 anos, sua saúde era frágil, seus olhos estavam cansados atrás dos eternos óculos escuros, mas sua mente continuava sendo uma lâmina afiada. Ele via o mundo lá fora mudando de forma que ele detestava. Os carros estavam se tornando computadores sobre rodas. A Porsche na Alemanha havia lançado o 959, uma maravilha tecnológica cheia de eletrônica e assistência ao motorista. Para Enzo aquilo não era direção, era uma heresia. Ele convocou seus engenheiros seniores para seu escritório penumbroso. "O mundo diz que estamos velhos", disse ele com a voz rouca, mas firme. "Eles dizem que Maranello esqueceu como fazer o coração bater mais rápido. Eu quero que vocês construam um carro tão rápido, tão violento e tão puro que ele faça as pessoas se lembrarem do porquê a Ferrari existe. Quero que seja o melhor carro do mundo, e quero que ele esteja pronto para o nosso 40º aniversário." Assim nasceu o projeto secreto F-120, que o mundo conheceria como a Ferrari F40. A fábrica de Maranello transformou-se em um bunker de segredos. A F40 não seria construída como as Ferraris modernas da Fiat. Ela seria um retorno às raízes. Enzo deu ordens para que não houvesse concessões ao conforto. Sem direção hidráulica, sem freios, ABS, sem tapetes, sem maçanetas internas, apenas uma corda para puxar a porta. O carro deveria ser apenas motor, chassi e medo. Pela primeira vez a fábrica teve que aprender a trabalhar com materiais que pareciam ficção científica na época, Kevlar e fibra de carbono. Os operários veteranos, acostumados a moldar o alumínio com martelos, olhavam com desconfiança para os fornos de autoclave, onde as peças de compósito eram assadas. Maranello estava cruzando a fronteira da metalurgia para a era espacial, mas mesmo com toda essa tecnologia, o toque humano era absoluto. A pintura vermelha da F40 era tão fina que você podia ver a trama da fibra de carbono por baixo dela. Não era um erro, era uma declaração de peso e propósito. Em 21 de julho de 1987, a F40 foi revelada ao mundo no Centro Cívico de Maranello. Quando o pano vermelho caiu, o silêncio foi seguido por um suspiro coletivo de choque. Ela parecia um carro de corrida que havia escapado da pista de Le Mans e entrado na rua por engano. Enzo Ferrari, em uma de suas últimas aparições públicas, disse simplesmente: "Eu disse aos meus engenheiros para construírem o melhor carro do mundo, e aqui está ele." O efeito na fábrica foi cataclísmico. A Ferrari pretendia produzir apenas 400 unidades da F40. Mas a demanda foi algo que Maranello nunca tinha visto antes. Milionários, sheiks e colecionadores enviavam cheques em branco para a fábrica, implorando pelo direito de comprar uma. O preço de tabela era de $400 mil, mas no mercado secundário elas eram vendidas por mais de 1 milhão antes mesmo de saírem do portão. E aqui a estratégia de exclusividade atingiu seu ápice cruel. Ter o dinheiro não era suficiente.
A fábrica analisava o histórico de cada comprador. Se você não fosse um verdadeiro ferrarista, se tivesse vendido sua Ferrari anterior para lucrar, a fábrica negava o seu pedido. Em Maranello, o não era a ferramenta de branding mais poderosa do mundo. Ao negar o carro a quem tinha o dinheiro, a Ferrari elevou a F40 ao status de objeto sagrado. A fábrica não estava mais produzindo automóveis, estava distribuindo relíquias. Mas enquanto a F40 conquistava o mundo, o homem que a idealizou estava desaparecendo. Enzo Ferrari passava a maior parte do tempo em sua cama em Maranello. Ele ouvia o som das F40 sendo testadas na pista de Fiorano, logo ao lado. Aquele rugido biturbo de 478 cavalos era sua canção de ninar. Ele sabia que sua obra estava completa. Em 14 de agosto de 1988, o coração de Maranello parou. Enzo Ferrari morreu aos 90 anos. Seguindo seus desejos obsessivos por privacidade, a notícia de sua morte só foi divulgada 2 dias depois, após o seu funeral secreto. Ele queria sair do mundo da mesma forma que entrou, sob o manto do silêncio e do mistério. O impacto na fábrica foi devastador. Por 40 anos, Enzo tinha sido a única bússola da empresa. Ele era o tribunal de última instância. Os operários entraram na oficina no dia seguinte e sentiram um vazio físico. A cadeira no escritório da Via Abetone estava vazia. O homem de óculos escuros que via tudo não estava mais lá. Imediatamente a Fiat, que já possuía 50% da empresa, exerceu sua opção de compra e elevou sua participação para 90%. O medo tomou conta de Maranello. Será que vamos nos tornar apenas uma divisão da Fiat? Perguntavam os mecânicos. Será que vamos começar a usar peças de carros populares nas nossas máquinas? O templo estava sob ameaça de profanação pela burocracia corporativa de Turim. Sem a presença intimidadora de Enzo, a Ferrari entrou em um período de deriva nos anos seguintes. A qualidade da produção começou a oscilar. Os resultados na Fórmula 1 despencaram. A fábrica parecia um corpo sem alma, vivendo apenas da inércia da glória passada. Os executivos da Fiat tentaram gerir a Ferrari como uma fábrica de eletrodomésticos, focando em planilhas de custos e eficiência logística, esquecendo-se de que Maranello só funciona se houver uma pitada de loucura e uma dose maciça de paixão. Mas o espírito de Enzo estava impregnado no tijolo e no metal de Maranello. A fábrica não aceitaria ser apenas mais uma engrenagem na máquina da Fiat. O legado da F40, o último presente de Enzo, serviu como um lembrete constante do que a marca deveria ser. A exclusividade não era apenas uma estratégia de marketing, era a única forma de sobrevivência da cultura de Maranello. O bloco 6 encerra com a Ferrari em luto e incerteza. O fundador se foi. A fábrica está sob o controle total de um gigante corporativo, e a fronteira sagrada entre a arte e o comércio nunca pareceu tão frágil. No entanto, das cinzas desse período de incerteza, surgiria uma nova liderança. Um homem que tinha sido o assistente pessoal de Enzo voltaria para Maranello para resgatar a alma da empresa, transformando a fábrica no que ela é hoje, o laboratório mais avançado, luxuoso e rentável do planeta. Mas o preço para manter o fogo sagrado, aceso em um mundo moderno, seria transformar Maranello em algo que até mesmo Enzo Ferrari teria dificuldade em reconhecer. No início dos anos 90, Maranello era um lugar de sombras e nostalgia. O Il Commendatore havia partido, e a fábrica parecia um museu que havia esquecido como inovar. A Fiat, em sua tentativa de racionalizar a produção, quase havia esterilizado a alma de Ferrari. Os carros daquela época, como a 348, eram criticados por serem temperamentais e menos refinados que os rivais alemães. Maranello estava em perigo de se tornar uma marca de pôster de parede, bonita de se ver, mas irrelevante para dirigir. Em 1991, Gianni Agnelli, o patriarca da Fiat, tomou a decisão que salvaria o templo. Ele chamou Luca di Montezemolo de volta a Maranello. Luca não era um estranho, ele havia sido o assistente pessoal de Enzo nos anos 70. Ele conhecia cada tijolo da Via Abetone, e mais importante, ele entendia que a Ferrari não era uma empresa de carros, era uma religião que precisava de uma reforma. Montezemolo olhou para a fábrica e viu o que ninguém mais ousava dizer. Maranello era obsoleta, o ambiente era escuro, barulhento e insalubre.
Como posso exigir que um homem construa o melhor motor do mundo se ele trabalha em um lugar onde mal consegue respirar? Ele perguntou. Assim nasceu a Fórmula Uomo, Fórmula Homem. Montezemolo iniciou a maior transformação física da história de Maranello. Ele não queria apenas máquinas novas, ele queria um ambiente que inspirasse a divindade mecânica. Ele contratou os arquitetos mais famosos do mundo, como Renzo Piano e Jean Nouvel, para redesenhar a fábrica. Maranello tornou-se a Citadella Ferrari. Pela primeira vez em um complexo industrial pesado, a luz natural tornou-se uma ferramenta de engenharia. Enormes painéis de vidro foram instalados para que os mecânicos pudessem ver o sol. Árvores e jardins internos foram plantados entre as bancadas de montagem dos motores V12 para regular a umidade e o oxigênio. O ruído foi reduzido drasticamente. A fábrica deixou de ser uma masmorra de ferro para se tornar uma catedral de vidro e luz. Para os operários veteranos, aquilo foi um choque. Eles estavam acostumados com a graxa e a penumbra. Agora trabalhavam em jalecos brancos imaculados, em um ambiente que parecia um laboratório da NASA. Mas o resultado foi imediato. A precisão aumentou, os erros de montagem caíram para quase zero e a moral da fábrica atingiu níveis nunca vistos desde os tempos de Enzo. Montezemolo provou que, em Maranello, o bem-estar do artesão era a chave para a exclusividade do produto. Mas uma catedral precisa de um sumo sacerdote, e ele chegou em 1996. Michael Schumacher. A chegada de Schumacher em Maranello foi o evento que reconectou o Reparto Corse, departamento de corridas, com a linha de montagem de rua. Schumacher não era apenas um piloto, ele era um monge da telemetria e da disciplina. Ele passou a morar praticamente dentro da fábrica. Ele vivia na Casa Enzo, o antigo escritório do fundador, e passava noites inteiras conversando com os mecânicos da fundição e os engenheiros de chassi. Schumacher trouxe para Maranello uma obsessão germânica que se fundiu perfeitamente com a paixão italiana. Ele exigia que cada componente do carro fosse testado até a destruição. Ele criou uma ponte de feedback constante entre a pista de Fiorano e a linha de produção. Graças a ele, a tecnologia da Fórmula 1 começou a gotejar para os carros de rua de forma mais rápida do que nunca. O câmbio borboleta, o controle de tração sofisticado, os freios de cerâmica, tudo era testado por Michael na pista ao lado da fábrica e implementado nos carros que os clientes compravam. Nesta era de ouro, a estratégia de exclusividade foi refinada a um nível de mestre. Montezemolo percebeu que a Ferrari estava ganhando muito prestígio e que a tentação de aumentar a produção para 15 ou 20 mil carros por ano era enorme. A Fiat pressionava por volume. Montezemolo disse, não. Ele limitou a produção a cerca de 7 mil carros por ano. Ele sabia que a Ferrari só valia o que valia porque era difícil de conseguir. A lista de espera tornou-se o maior ativo da empresa. Se você quisesse a nova Ferrari 360 Modena ou a 550 Maranello, você tinha que provar sua lealdade. A fábrica começou a rastrear quem eram os proprietários. Se você vendesse sua Ferrari logo após comprá-la para ganhar ágio, você era banido de Maranello para sempre. A fábrica tornou-se um clube privado onde a entrada era concedida apenas aos fiéis. O ápice dessa era foi o lançamento do carro que carregava o nome mais sagrado de todos, a Ferrari Enzo, em 2002. A produção da Enzo foi o teste definitivo para a nova fábrica modernizada. Apenas 399 unidades foram produzidas, e uma última doada ao Papa João Paulo II. O processo de seleção dos compradores foi brutal. A fábrica enviou convites apenas para aqueles que já possuíam pelo menos 2 Ferraris de série limitada anteriores. Milionários de todo o mundo ligavam para Maranello chorando, oferecendo o triplo do preço, mas a fábrica era irredutível. A Enzo não é um objeto de consumo, diziam os executivos. É um pedaço de Maranello que você tem a honra de guardar. A Ferrari Enzo era o manifesto físico do que a fábrica havia se tornado, uma mistura de fibra de carbono, aerodinâmica de Fórmula 1 e um motor V12 que era o ápice da fundição artesanal. Quando o carro saía dos portões da Via Abetone, os operários paravam o que estavam fazendo para aplaudir. Eles sabiam que tinham construído o melhor carro do mundo, sob o teto da fábrica mais avançada do mundo, honrando o nome do homem que fundou tudo na lama e na poeira de 1947.
O bloco 7 encerra com Maranello no topo do mundo. Michael Schumacher dominava as pistas, a fábrica era uma joia arquitetônica e os lucros eram astronômicos, apesar da produção limitada. A Ferrari era agora uma entidade independente dentro do grupo Fiat, protegida por sua própria rentabilidade e mito. Mas o sucesso traz novos desafios. O mundo estava entrando na era da sustentabilidade, dos motores híbridos e da pressão das redes sociais. Como o templo do metal sobreviveria a um mundo que exigia silêncio e eletricidade? Como Maranello manteria sua alma quando os computadores começassem a ditar o design mais do que a intuição humana? O ato final da nossa história nos levará para a Ferrari de hoje, uma empresa que vale bilhões na bolsa de valores, mas que ainda luta para manter acesa a chama de uma pequena oficina que um dia só queria ganhar corridas. 21 de outubro de 2015, Nova York. O som que domina a manhã não é o rugido de um motor V12 cruzando a reta de Indianápolis, mas o bater rítmico de um martelo de madeira no sino da Bolsa de Valores de Nova York. No pódio, um homem de suéter preto e óculos de grau observa o painel eletrônico. Seu nome é Sergio Marchionne. Ao seu lado, o ticker brilha em letras vermelhas, RACE. Naquele momento, a fronteira sagrada de Maranello foi oficialmente rompida. A Ferrari não pertencia mais apenas aos entusiastas, aos mecânicos ou à família Agnelli. Ela pertencia aos acionistas, aos fundos de pensão e aos analistas de risco. O valor de mercado da Ferrari disparou para 10 bilhões de dólares em minutos. Wall Street percebeu o que Enzo Ferrari já sabia em 1947. A Ferrari não vende metal, ela vende o desejo humano de imortalidade. Mas dentro dos portões da Via Abetone, o clima era de uma apreensão silenciosa. Marchionne era um pragmático impiedoso. Ele olhou para a fábrica de Maranello e viu uma mina de ouro que estava operando com o freio de mão puxado. Ele rompeu a regra de ouro de Montezemolo e aumentou a produção para 10 mil, depois 13 mil carros por ano. Os puristas gritaram, heresia. Eles temiam que o templo se transformasse em um supermercado de luxo. No entanto, a Ferrari respondeu com a LaFerrari. A produção da LaFerrari foi o momento em que Maranello provou que podia abraçar o futuro sem trair o passado. Foi o primeiro híbrido da marca, mas não era um híbrido para salvar o planeta, era um híbrido para destruir o cronômetro. O sistema elétrico servia apenas para preencher as lacunas de torque do motor V12. Dentro da fábrica, o departamento de montagem da LaFerrari parecia uma sala de cirurgia aeroespacial. Os operários tinham que lidar com baterias de alta voltagem e motores a combustão feitos à mão, tudo integrado em um chassi de fibra de carbono que levava semanas para ser curado em autoclaves. A estratégia de exclusividade atingiu um nível de agressividade quase militar. Para a LaFerrari Aperta, a versão conversível, a fábrica nem sequer abriu inscrições. Eles enviaram uma caixa com uma chave de Ferrari para 200 clientes selecionados a dedo ao redor do mundo. Se você recebesse a caixa, você podia comprar o carro. Se não recebesse, não adiantava ter $1 bilhão na conta. Você estava fora do clube. A Ferrari provou que, mesmo sendo uma empresa pública na Bolsa de Valores, ela ainda era a mestre do não. Hoje, Maranello enfrenta seu maior desafio desde a morte de Enzo, o e-Building. Inaugurado recentemente, o e-Building é uma nova ala da fábrica dedicada inteiramente aos motores elétricos e híbridos. É um lugar onde o cheiro de óleo de rícino foi substituído pelo cheiro de ozônio e componentes eletrônicos. Em 2025, a primeira Ferrari totalmente elétrica sairá daqueles portões. É uma crise existencial. Como Maranello pode vender uma Ferrari que não ruge? Como manter o sagrado quando o motor, a alma da máquina de Enzo, torna-se silencioso? A resposta da fábrica foi o puro-sangue. O mundo o chama de SUV, mas em Maranello, essa palavra é proibida. Eles o chamam de carro de 4 portas e 4 lugares. Eles se recusaram a usar um motor turbo comum e colocaram um V12 aspirado sob o capô. A fábrica limitou a produção do puro-sangue a apenas 20% do volume total da empresa. Eles poderiam vender 50 mil unidades e triplicar os lucros da Fiat, mas eles se negam. Eles preferem deixar dinheiro na mesa para manter a mística. Eles preferem que você espere 3 anos por um carro do que vê-lo em cada esquina de Dubai ou Miami.
Caminhe hoje pela via Abetone Inferiore. A fundição original de Enzo ainda está lá, mas agora está cercada por prédios de arquitetura sustentável que recuperam a água da chuva e geram sua própria energia. Os robôs agora fazem as soldas mais pesadas, mas os motores V12 ainda são fechados à mão por homens e mulheres que assinam seus nomes nos relatórios de qualidade. A Ferrari transformou-se em uma contradição viva, uma empresa de tecnologia de ponta que se recusa a abandonar o artesanato. A história da Ferrari não é sobre como uma fábrica venceu a concorrência, é sobre como uma fábrica venceu o tempo. Mack Trucks, a gigante dos caminhões americanos, morreu porque parou de ouvir o mercado e acreditou em sua própria mitologia de brutalidade. A Ferrari sobreviveu porque transformou sua mitologia em uma religião técnica. Eles não apenas construíram carros, eles construíram uma fronteira sagrada onde o homem comum não pode entrar, mas onde todos desejam estar. Enzo Ferrari disse uma vez: "A melhor Ferrari já construída é a próxima." Essa frase ainda está escrita nas paredes da fábrica, mas hoje ela carrega um peso diferente. A próxima Ferrari terá que lutar contra as leis de emissões, contra a inteligência artificial e contra a eletrificação total. Maranello está em guerra novamente, não contra a Ford ou a Lamborghini, mas contra a perda da emoção mecânica. Fique parado diante dos portões cinzas da fábrica ao entardecer. Se você fechar os olhos, ainda poderá ouvir o fantasma de um motor V12 sendo testado na pista de Fiorano, logo ali atrás dos muros. O cheiro de pneu queimado e a fumaça branca que sobe da fundição são os sinais de que o templo ainda está ativo. O Bulldog da Mack Trucks parou de latir porque esqueceu como se adaptar. O cavalino rampante continua a galopar porque aprendeu que a exclusividade é a única forma de arte que o capitalismo não consegue destruir totalmente. A Ferrari de hoje vale mais do que a Ford e a General Motors juntas em termos de valor por unidade. É um milagre econômico construído sobre a teimosia de um homem que detestava vender carros. Maranello continua sendo a prova de que, enquanto houver alguém disposto a chorar ao ouvir o som de um pistão subindo e descendo, a fábrica terá um propósito. O rugido pode mudar, o combustível pode se tornar elétron, e os donos podem estar sentados em escritórios de vidro em Nova York ou Gothenburg, mas o solo de Maranello permanece sagrado, porque lá, entre o metal e o fogo, eles ainda acreditam que uma máquina pode ter alma, e essa crença é o produto mais caro e raro do mundo. Nada dura para sempre, dizem os historiadores, mas ao olhar para a linha de produção de Maranello, onde o vermelho ainda domina cada centímetro de metal, você começa a suspeitar que, enquanto o homem desejar a beleza e a velocidade, o portão da via Abetone continuará a se abrir todas as manhãs. A fronteira sagrada permanece intacta, o mito continua vivo, e o silêncio que segue o ronco de uma Ferrari saindo da fábrica ainda é o som mais caro da terra.